Bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Te convido ao momento de oração nesta hora. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por mais um dia, mais uma semana. Obrigado por esse dia lindo, essa manhã preciosa que o Senhor preparou para nós. Estarmos aqui na casa do Senhor, podendo te louvar, te adorar, cantar ao Senhor. Deus, a tua palavra diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas o Senhor Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei e tem nos dado graça, tem nos dado conhecimento, tem nos dado entendimento. Ó Deus, o Senhor Jesus se fez maldição por nós e nós estamos aqui para isso, para agradecê-lo, para louvá-lo, bendizer o seu santo nome. Porque Jesus levou em seu corpo os nossos pecados, levou sobre o madeiro toda a nossa culpa, pagou o preço do nosso pecado, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça de Deus. Se conosco, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, nos abençoa, Deus. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir. Aonde eu estiver, em
serei fiel a ti. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Glória a Deus. Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia. Você que está aqui no templo e você que está em casa, no terceiro livro da Bíblia, Levítico, e no capítulo 10, por favor. Livro de Levítico, capítulo 10. E nós vamos ler os 2 primeiros versículos apenas. Levítico 10, 1 e 2. Acompanhe comigo, por favor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. Sobre este incenso o trouxeram, fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Querido Deus, querido Pai, perdoa meus pecados nesta hora, me lava, me cobre com o sangue de Jesus Cristo para me proteger. Pai, eu te peço que eu não venha violar a Tua palavra, que eu não venha distorcer em nada a Tua santa palavra, e que eu fale somente aquilo que o Senhor deseje que eu fale, Pai. Que eu diminua para que o Senhor cresça cada vez mais. Unge-me e unge cada um dos meus ouvintes nesta hora, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Nadab e Abiú. Quem é que nunca ouviu falar dessa dupla? Eles ficaram conhecidos por causa do fogo estranho que eles trouxeram no altar de Deus e morreram queimados nas mãos de Deus, diante de todo Israel, por causa desse fogo estranho colocado no altar de Deus. Nadab e Abiú, 2 irmãos, eram sacerdotes em Israel, eram filhos de Arão, o sumo sacerdote. Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote de Israel.
E esses seus 2 filhos, Nadab e Abiú, também foram escolhidos, ungidos sacerdotes. Qual a diferença entre o sacerdote e o sumo sacerdote? O sacerdote era o mediador entre Deus e o povo e o responsável pelos sacrifícios, por oferecer sacrifícios a Deus. O sumo sacerdote coordenava todo o culto e coordenava também os sacrifícios a Deus. E essa passagem que nós acabamos de ler é uma das passagens mais estranhas da Bíblia, uma das passagens mais chocantes da Bíblia. A Bíblia é a única palavra que trata do passado, do presente e do futuro. A Bíblia é a única que tem uma resposta para todo tipo de problema. A Bíblia tem uma resposta para toda dificuldade, para todas as nossas lutas, para toda doença, para toda maldade. A Bíblia tem uma resposta para todo pecado. No princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra, e o verbo se fez carne. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne. A palavra é Jesus, e Jesus é a palavra. Glórias a Deus. Nadab e Abiú instantaneamente morreram, queimados pelo fogo de Deus. Imediatamente o poder de Deus foi derramado contra esses 2 homens, contra esses 2 sacerdotes, e eles morreram nas mãos de Deus, diante de todo Israel. Curioso é que poucos dias antes, eles com mais outros estiveram no monte de Deus e eles testemunharam um fenômeno do poder de Deus como poucas pessoas testemunharam no mundo até hoje. Eles eram escolhidos, eles eram especiais, mas morreram porque eles manejavam as coisas de Deus de qualquer jeito. Ouça bem o que Deus diz através do profeta Jeremias, no capítulo 48, no verso 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Os irmãos conhecem o templo de Salomão. E no templo de Salomão havia o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era o último compartimento do templo e era o mais importante do templo. Ele era separado do santo lugar por um véu, por uma cortina de linho que continha querubins estampados. Ali no santíssimo lugar havia um candelabro de ouro, a mesa com os pães asmos, os pães sem fermentos, o altar do incenso e a arca da aliança, representando a presença de Deus. Do lado de fora ficava o altar de bronze. E nesse altar de bronze, um fogo que queimava 24 horas por dia. E desse fogo do altar de bronze é que o sacerdote deveria então tirar o fogo
para levar ao altar de incenso, para que o sacrifício fosse queimado ali no Santíssimo Lugar. Essa era uma ordem de Deus, que o fogo, para ser usado no Santíssimo Lugar, para queimar o sacrifício, a oferta a Deus, tinha que ser tirado do altar de bronze. Aquele cordeiro que ficava no altar do sacrifício, aquele cordeiro sacrificado, era uma representação do Cordeiro de Deus que morreria na cruz do Calvário. Aquele cordeiro sacrificado ali no Santíssimo Lugar, sobre o altar do sacrifício, era uma representação de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, do nosso Redentor, do nosso amado Mestre, do Messias, do Salvador. E eles, os sacerdotes, sabiam disso. Deus havia ordenado que o fogo para o sacrifício teria que ser retirado do altar de bronze. Deus havia ordenado que qualquer um que oferecesse um fogo fora daquele fogo do altar de bronze morreria. E que tipo de fogo eles ofereceram? Eles ofereceram um fogo comum, que eles mesmos providenciaram, não sei de que maneira, talvez de alguma fogueira, mas fizeram o contrário do que Deus havia ordenado. Ok, você poderia me perguntar, pastor, mas o que é que esse fato de 3.500, 3.700 anos atrás tem a ver comigo hoje? Tem tudo a ver, porque o plano de Deus não mudou. Diga glória a Deus. E dessa passagem tão chocante, dessa passagem tão estranha, nós extraímos preciosas lições, e eu chamo a sua atenção para elas. Embora você já conheça a história, a palavra, mas a palavra nunca é demais. Quanto mais nós meditamos na palavra, mais nós entendemos, nos apegamos a Deus, nos aproximamos de Deus. E uma das lições preciosíssimas aqui é que Deus não aceita nenhuma adoração, senão a adoração que venha do Calvário e do sangue do Senhor Jesus que foi derramado. Hoje ainda se achega a Deus pelo Calvário, pelo sangue do Cordeiro. Não há outra forma. E Deus não aceita nenhuma outra adoração que não passe pela cruz, que não passe pelo Calvário, que não venha do Calvário e do sangue de Jesus. A evidência é clara aqui, que esses sacerdotes se embebedaram. A evidência é clara que eles estavam intoxicados. Como pode? Eles haviam acabado de estar com Deus, no monte de Deus, acabado de presenciar um fenômeno sobrenatural como poucos presenciaram, testemunharam. E como pode eles terem feito isso? Levar um fogo estranho no altar do sacrifício de Deus. Amados, se quisermos
ser sinceros, hoje também acontece. Quantos absurdos nós vemos acontecer com pessoas de Deus, da casa de Deus, do altar de Deus, e muitas vezes ficamos indignados e dizemos: como pode? Essa mulher era uma mulher de Deus, como pôde fazer isso? Esse homem era um homem de Deus, do altar de Deus, como pôde fazer uma coisa dessas? Como nós cantamos nesse hino: sou só um homem, sou apenas humano. Nadab e Abiú viram o poder de Deus, o poder indescritível de Deus, mas pegaram um fogo estranho e levaram ao Santíssimo Lugar. E Deus tinha ordenado claramente: vai morrer. Se trouxer fogo estranho, vai morrer. Deus dizia: eu não posso nem olhar para o homem, a não ser pelo sangue de Jesus, porque o homem é pecador, todo pecador. Como precisamos nos revestir a cada dia do sangue de Jesus. Eu entrei numa casa e eu sabia que era um ambiente contaminado. E antes de entrar eu orei e disse: Pai, eu me cubro agora com o sangue de Jesus para entrar nessa casa. E ao entrar ali eu ouvi coisas que poderiam ter me afetado muito. Mas sabe quando há um recipiente, um lugar untado com óleo, um piso, onde a graxa ou óleo sobre ele, e você joga água, e a água não fica, não tem como, não para, a água desliza e vai embora. Quando você está ungido, coberto com o sangue de Jesus Cristo, é exatamente isso que acontece. A isca de Satanás vem, os dardos inflamados do maligno vêm, os ataques vêm, mas eles chegam e escorregam e vão embora, não te atingem, não ficam. Diga: Senhor, eu me cubro agora com o sangue de Jesus para me proteger. Queridos, esse é o segredo. Eu ouvia as palavras, eu percebia os ataques, mas eles chegavam e não paravam, porque ninguém pode com o sangue de Jesus Cristo. Deus diz: eu não posso olhar para o homem, senão através do sangue de Jesus Cristo, porque o homem é todo pecador. Qualquer outro tipo de oferta vai gerar morte. Qualquer outro tipo de oferta gera morte mesmo. Deus diz: mas quando eu vir o sangue de Jesus, eu trarei o livramento. Amém. Eu passarei. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Nadab e Abiú morreram instantaneamente, queimados por Deus. Quem tem um pouco de bom senso teme e treme nesta hora. O apóstolo Paulo nos exorta em Filipenses, no capítulo 2, no verso 12: desenvolvei a vossa salvação com temor e
tremor. Deixa eu dizer uma coisa. Você que está vendo esse vídeo, se você ainda dá glórias a outro, você deveria estar tremendo nesse momento. Quem tem um pouco de bom senso, deve temer e tremer. Porque Apocalipse 4:8 nos diz que anjos de Deus não têm descanso nem de dia e nem de noite, de pé diante dele, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de vir. E Ele é o único que tem anjos diante dele, dia e noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Glória a Deus, glória a Deus. Com temor e tremor. Pastor, está impondo medo? Não. Estou preocupado com a salvação da tua alma. Glórias a Deus. E essa expressão, com temor e tremor, usada muitas vezes para impor medo, pânico, antes, ela aponta para uma atitude de grande respeito e de grande reverência a Deus. Saiba que um dia, quando você estiver na glória, não foi porque você foi muito bom. Quando você estiver na glória um dia, não foi porque você foi membro de uma igreja, não foi porque você foi justo, não foi porque você mereceu, mas foi porque você foi lavado no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, glória a Deus. Isso tem sido negligenciado, isso não tem sido proclamado. Saiba disso, foi por causa do sangue do Cordeiro que te lavou, que te justificou. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Porque se tentarmos chegar diante do trono de Deus, através de outro caminho, através de outra forma, se tentarmos chegar na presença de Deus, através de outro meio qualquer, haverá morte. Deus não aceita nenhuma adoração, senão a adoração do Calvário. Diga graças a Deus, graças a Deus. Pastor, mas nós estamos agora no tempo da graça, mas fogo estranho ainda gera morte. Deus não aceita. Deus não aceita. Mas cadê morte? Não estou vendo ninguém morrer. Sim, há muita gente morta por aí, e há muitos morrendo. Espiritualmente, há muitos mortos por aí. Quantos que eram do altar do Senhor e hoje não são mais? Quantos que eram fiéis a Deus, serviam ao Senhor com alegria, experimentavam o poder imensurável, indescritível de Deus, e hoje estão longe dos caminhos do Senhor? Morte. Estão mortos, espiritualmente mortos. E é uma situação terrível, essa, segundo a Bíblia, daquele que se afastou dos caminhos do Senhor. Há uma palavra forte em relação a eles. Na segunda carta de Pedro,
no capítulo 2, no verso 21 e 22. Pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. A Bíblia diz que seria melhor que eles nunca tivessem conhecido. Por quê? Porque agora, mortos, longe de Deus, eles precisam de um milagre maior. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Que comparação terrível! Mas é a verdade. Melhor que nem tivessem conhecido, do que depois de terem experimentado o poder de Deus, o caminho da verdade, voltarem atrás. Hoje os homens têm ignorado a santa palavra de Deus. Hoje os homens têm removido removeram coisas da palavra de Deus, outros acrescentaram coisas na palavra de Deus. O que a grande Babilônia romana fez com os 10 mandamentos é terrível. Os 10 mandamentos descritos em Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao 17. A Babilônia romana removeu o 2º mandamento, onde Deus ordena a não adorar as imagens de escultura. Tiraram o 2º mandamento. Ai daquele que alterar um ponto, um tio, uma vírgula da santa palavra de Deus. Ao invés do homem procurar se adequar à santa palavra de Deus, ele procura fazer com que a palavra de Deus se adeque às suas práticas abomináveis. Cuidado, muito cuidado, porque há muito fogo estranho, há muita coisa que parece que é de Deus, mas Deus está longe. Em Provérbios, no capítulo 14, no verso 12, a palavra de Deus nos diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas no fim dá em caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo deles dão em caminhos de morte. Hoje a ênfase é na autoestima, e a palavra é: você precisa amar-se. Você precisa amar-se a si mesmo, amar-se mais. Em Lucas, no capítulo 9, no verso 23, o Senhor Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O mundo diz: você precisa se amar, amar-se a si mesmo. O Senhor Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
O mundo diz: você precisa se valorizar, você precisa se amar mais. Jesus disse: negue-se a si mesmo e me siga. Para que Deus criou o homem? Você poderia dizer: bom, para essa pergunta tem muitas respostas, e tem mesmo. Mas, acima de tudo, Deus criou o homem para morar nele, para habitar nele, para conviver com ele, para ter comunhão com ele. O apóstolo Paulo nos lembra disso em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, para isso Deus criou o homem, para morar nele, para viver dentro dele, para ter comunhão íntima com ele. E ele começou com Adão. Ele andava com Adão, ele convivia com Adão, ele tinha uma comunhão íntima com Adão. Ele visitava Adão no jardim do Éden, todas as tardes, todas as viradas do dia. Ele só não habitou em Adão, porque não havia testado Adão ainda. E quando ele testou Adão, Adão caiu. Que terrível. Depois ele então ordenou o seu plano a Moisés, para que construísse o tabernáculo. E ali no tabernáculo ele se aproximou mais de Deus. Ali no tabernáculo então ele habitou com o homem. Depois do tabernáculo ele ordenou então o templo. E Salomão construiu o templo. Ali no templo também ele habitava com o homem, ele se relacionava mais próximo do homem, mas Israel se afastou de Deus. Israel foi se afastando e se afastou tanto de Deus, que Deus agora já não ocupava nenhum templo dourado. Deus agora estava numa manjedoura, numa estrebaria. E ali Jesus Cristo nasceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Ali Jesus veio como homem, nasceu como homem, mas nunca deixou de ser Deus. E viveu entre nós como homem, aquele que era o Verbo, que era Deus, que estava com Deus e agora se fez carne e habitou entre nós. E nunca precisou pedir desculpas de nada, porque nunca fez nada errado, nunca liberou uma palavra sequer que fosse errada, nunca falhou em nenhum ponto. Ele era perfeito. Glórias a Deus. Ele é perfeito. Nenhuma atitude errada nele, nenhuma palavra de ofensa, nada. No Evangelho de João, nós conhecemos a passagem do capítulo 14, no verso 8, quando Filipe chega para Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco que você ainda não me viu? Jesus, mostra-nos o Pai. Filipe, você ainda não me viu?
Quem vê a mim, vê o Pai. Glória a Deus. Amados, Deus quer nos encher do Espírito Santo. Deus quer encher você também do Espírito Santo, a ponto de as pessoas olharem para nós e não verem nós, mas verem a Deus em nós. Deus quer encher você do Espírito Santo, a ponto das pessoas olharem para você e não verem você, mas verem Deus. Mas há uma coisa que atrapalha isso, e atrapalha muito. Essa coisa chama-se o ego. O ego humano. E como atrapalha. O ego humano sempre foi um empecilho para que o ser humano fosse cheio do Espírito Santo. Claro que muitos aceitam quando você fala de Jesus, quando você fala de Deus e da sua palavra, há exceções, muitos aceitam, mas muitos também dizem: eu não quero, eu não preciso de nada. O ego humano é algo inerente ao homem, ao ser humano. Nunca me esqueço, certa vez, quando eu estava atravessando a Avenida 9 de Julho, e havia um homem ali no canteiro, caído, literalmente na sarjeta. Então ele olhou para mim e disse: me dá uma moeda para ajudar a comprar um pão. E por acaso, naquele momento, eu estava com uma moeda na mão. Dei para ele. E ele disse: Deus te abençoe. E quando eu já estava indo, o Espírito Santo falou comigo: volta lá e pergunta para ele qual Deus. Então eu voltei, olhei para ele e disse: o que você disse? Deus te abençoe. Então eu perguntei: mas qual Deus? E ele foi enfático: o meu Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. O meu Deus é o Deus que abriu o mar vermelho para Moisés passar. Eu disse: ok. Se o teu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus que abriu o mar vermelho para Moisés passar, então por que você está nesse estado? E essa palavra então fez com que ele se quebrantasse. E mudou até o tom da voz. Disse: não, eu estava numa casa de recuperação, eu tinha de tudo, mas eu caí. Eu estou afastado. Eu disse: então volte. Saia desse caminho de morte e volte para os caminhos do Senhor. Mas o que eu quero dizer, às vezes a pessoa está caída na sarjeta, mas está falando de Deus, está dizendo: Deus te abençoe, e não reconhece que ela está precisando de Deus, que ela está necessitada de Deus, por causa do ego humano, que sempre foi um empecilho na vida do ser humano. Foi isso que fez com que Adão e Eva caíssem. Foi isso que fez com que Lúcifer caísse. O ego humano. Jesus, certa vez, disse aos judeus, essa palavra está no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 34. Jesus disse aos judeus: vocês são deuses. Mas ele não estava dizendo isso no bom sentido. No sentido ruim.
Tipo assim, vocês são deuses, né? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, porque muitos pregadores hoje têm exaltado o ser humano e têm diminuído o Cristo da glória. Que Deus nos ajude. João Batista foi bem direto. Importa que ele cresça e eu diminua. Você pode repetir isso? Que ele cresça e eu diminua. Sabe qual foi a primeira palavra de João Batista? Depois que ele declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em seguida, a primeira palavra logo após isso, ele diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Do que ele estava falando? Do poder do Espírito Santo. Desse poder maravilhoso que nós precisamos. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva estão clamando: vem, Espírito Santo. O Espírito de Deus está orando, está clamando, dizendo: vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Havia um homem muito rico, mas ele era alcoólatra. E muito doente. Os médicos o desenganaram. Ele tinha muito dinheiro. Mas os médicos disseram que já não havia nada mais o que fazer. O estômago dele era só buracos. E os médicos pediram para a família que nem o levassem mais ao hospital, porque não havia o que fazer. E o médico disse para ele: se você beber, se você voltar a beber, saiba que vai morrer. E certa noite ele, andando com seu carro pela cidade, meio que sem rumo, a sua carne gritava por mais uma dose, seu corpo, ele não resistia àquela vontade, aquele desejo de mais uma dose. Lembrava-se das palavras do médico: se você beber, você vai morrer. Teu estômago já está detonado, não há o que fazer mais. E ele, desesperado, passando por uma rua, ele ouviu um barulho de música, de instrumentos, e pensou que se tratava de alguma boate, e parou e entrou para tomar mais uma dose. Mas era uma igreja. Quando ele entrou, aquela música que estava tocando era um hino, aquele som de música que ele ouviu, era um hino que dizia: esse é o caminho da glória, esse é o caminho da vida, volte-se para esse caminho, pegue esse caminho. E aquela música então entrou no coração dele. Ali ele fez uma entrega de vida para Jesus. Ali ele foi liberto. Ali ele foi batizado com o Espírito Santo e saiu dali orando em línguas.
Quando ele chegou em casa, bateu na porta. Quando a esposa abriu a porta, disse: não acredito, você voltou a beber? Ele estava orando em línguas. Ele ainda viveu alguns anos mais, devido à debilidade física, mas nos poucos anos que ele ainda viveu, ele foi um grande pregador da palavra de Deus. Deus continua o mesmo. Jesus veio para salvar o perdido. Não há impossível para Deus. Ele é o Deus da vida. Ele quer te salvar. Ele quer me salvar. Esse é o desejo dele. Mas ele não aceita nenhuma adoração que não venha do Calvário. Nenhum louvor, nenhuma adoração que não venha do Calvário e do sangue que foi derramado. Ele não pode olhar para o homem a não ser pelo sangue de Jesus, porque o homem é todo pecador, o homem todo pecado. Mas quando ele olha para o homem e ele vê o sangue de Jesus, ele passa por cima, ele traz o livramento, ele abençoa, ele abraça, recolhe no seu aprisco. Esse é o caminho da vida, esse é o caminho da glória. Volte para esse caminho agora, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, por favor, e vamos orar um pouco mais a Ele. Querido Deus, querido Pai, tomamos a Tua santa palavra nesta manhã, e com ela, através dela, pela confissão dos nossos lábios, ó Pai, pela confissão dos nossos pecados, recebemos do Teu perdão, tomamos posse do Teu perdão, e nos cobrimos com o sangue do Senhor Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Ó Pai, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, nós então despedaçamos todas as setas inimigas, toda a isca de Satanás pode bater em nós, mas não vai penetrar. Toda seta inflamada do maligno pode chegar até nós, mas não vai nos atingir, não vai ficar, não vai parar, não vai entrar, em nome de Jesus. Eu declaro que nenhuma arma forjada prosperará contra você. Estou profetizando agora sobre a tua vida. Nenhuma arma forjada do inimigo prosperará. E todo levante das trevas, todo levante do inferno que veio por um caminho contra você, voltará por 7 caminhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por esse revestimento maravilhoso, por essa proteção. Jesus, Tu és o nosso rochedo, em quem nós nos refugiamos. Tu és a nossa rocha, nosso escudo e proteção. Oh Pai, pela Tua palavra e pelo sangue do Cordeiro, sou mais que vencedor. Obrigado, Deus. Orando em todo tempo, em toda situação, em todas as épocas, no Espírito, com toda maneira de oração e súplica. Obrigado, Pai. Para o mesmo fim, eu me conservo alerta, atento contra todo tipo de fogo estranho que há no mundo. Em nome de Jesus,
em nome de Jesus, intercedendo a favor de todos os santos. Ó Pai, todos os teus filhos, que pela tua graça são chamados de santos, o povo consagrado de Deus. Graças te dou, meu Deus, pela tua armadura que me protege, que me equipa para essa luta, Senhor. Deus querido, meu poder, a minha habilidade, a minha suficiência vem de ti somente, porque tu mesmo me tens qualificado, ó Deus. Tu mesmo tens me dado as armas. Não são armas carnais, mas são armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas do inimigo. Ó Deus, muito obrigado, Pai. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor e toda exaltação, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Digam graças a Deus. Amém. Amém. Amados, eu entendo que o nosso orçamento nesses tempos tem estado restrito, nosso orçamento tem estado limitado, e não é agradável para mim falar disso, mas a igreja é afetada, porque a igreja depende das ofertas dos irmãos, o templo precisa das ofertas dos irmãos, do dízimo dos irmãos. Eu percebo que alguns irmãos ainda não fizeram a sua oferta, já estamos quase caminhando para o final do mês, e eu preciso saudar os compromissos do templo. Eu peço aos irmãos, por favor, que faça a sua oferta, o seu dízimo, faça o seu depósito, e nós estaremos sempre orando e clamando a Deus em teu favor, pedindo a Deus a graça e a misericórdia e a multiplicação dos teus bens, das tuas rendas, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai querido, eu oro nesta hora por cada um dos teus servos, por cada dizimista fiel, por cada ofertante fiel. Deus, o Senhor é fiel e não deixará faltar nada na casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe com paz, com saúde, com alegria do Espírito Santo a cada um dos teus filhos, ó Deus, que tem trazido a tua oferta voluntária, Pai, na casa do Senhor, com gratidão, com uma atitude de honra ao Senhor, de reconhecimento do teu grande poder, da tua soberania, Pai. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, Pai. Por isso te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar mais um hino. Você pode fazer a tua oferta, então, você que está aqui no templo, você que está em casa, faça o seu depósito e Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, por favor. Erga suas mãos para o alto, em agradecimento a Deus por esses momentos tão preciosos, por tudo aquilo que Ele realizou, por sua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu oro e abençoo cada lar, cada família aqui representada, ó Deus, declarando uma semana de bênção, de vitória, de paz, de alegria, de comunhão com o Senhor, de intimidade com o Senhor, cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém.